paz do Senhor! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula entre amigas, uma roda de amigas. Eita, glória! Meninas, seja muito bem-vindo. Ó, dá tempo de compartilhar com seu amigo, hein? É isso aí. Vamos compartilhar o link, convidar um amigo, uma amiga, um parente seu para assistir essa aula de hoje. O tema está incrível. Trimestre está falando sobre missões. E hoje, não diferente dos outros, vai ser algo muito interessante para a sua vida, para as nossas vidas. Amém? E nós temos aqui, ó, convidadas. Vou deixar elas se apresentarem. Renata Carvalho. Areta, paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, irmãos. E Andréia. Para a gente começar, quero convidar a irmã Renata para estar orando. Amém. Vamos orar então. Amém. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, na dependência do Teu Espírito Santo mais uma vez. Pai, que o Teu Espírito Santo alcance liberdade em nossos corações. Pai, naqueles que nos ouvem, Pai, que Ele conduza essa palavra em cada coração da maneira que precisa ser ministrada. Deus, Pai. Que alcance pessoas para além da onde nós possamos Aleluia, imaginar. Jesus. E que essas pessoas, Pai, sejam saradas, curadas através do poder da Tua palavra que será liberado aqui esta manhã. Nos use em conformidade com a Tua vontade, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para fazer o quadro Família Firmado na Palavra. Eu sou o diácono Alessandro, essa é minha esposa Lisiane e este é meu filho Johan. O texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 8. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Leitura bíblica em classe. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e em que somos nascidos? 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos voltar para a aula. Nós que somos aqui da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, nós temos uma alegria que nesta manhã nós vamos falar um pouquinho desse tema que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas olha, a gente tem muita coisa para aprender, né, meninas? Uma fonte inesgotável, né? Olha, tem muita coisa para aprender. E o nosso tema de hoje é a perspectiva pentecostal de missões. Que perspectiva é essa? Né? E por onde ela começa? O foco do pentecostal, o nosso grande foco é fazer missões. Não tem como ser
pentecostal e não fazer missões. Jesus, ele tinha uma verdadeira paixão pelas vidas. Ele tinha uma paixão pelas almas. E nós que queremos ser seguidores de Cristo, não podemos fazer diferentes. Precisamos fazer missões. Mas tem um segredo aí para fazer missões, né? E cada domingo a gente tem aprendido um pouquinho. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais para vocês. Fica ligado aí. Ó, para tudo que você está fazendo, presta bastante atenção nessa aula. Ó, deixa o fogão ali um pouquinho, aquela máquina de lavar, deixa lá no... Se desliga, presta atenção na aula, se puder. Senta aí, você que é casado, junto com a sua esposa, vai sentar com ela para vocês, além de assistirem, ouvirem e discutirem também a respeito do tema de hoje. Tá bem? Amém. Glória a Deus. E nós vamos começar sobre o tópico 1, irmão, sobre a perspectiva pentecostal de missões. A primeira certeza que a gente tem em relação a missões é a questão do ser evangélico. Quem nós somos em Cristo Jesus, né? Então, é importante a gente ter essa ênfase, essa certeza da nosso compromisso firmado com Jesus Cristo. A partir do momento em que se tem certeza dessa identidade em Cristo, que nós fomos salvos por Ele, do nosso novo nascimento, a autoridade da palavra de Deus e o apelo de anunciar a Cristo a outros, então isso já é uma prerrogativa para nos fazer missionários em potencial. E, além do que, é um mandamento da palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, sempre que temos essa certeza, sempre que o cristão, o evangélico, tem essa certeza em Cristo Jesus, ele se torna automaticamente um missionário, né? E como nós estávamos aqui conversando no início, a missão ela não é uma questão voltada apenas para outras nações ou outras culturas. Não. O missionário, ele encontra alguém que está perdido, necessita de Cristo, vai ali e anuncia a boa nova do evangelho. Porque é isso que nós somos. Nós somos portadores de boas novas, né, irmãs? Amém. E a autoridade das Escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal, que foi isso que eu acabei de falar, é o que nos liga, é o que nos move. Mesmo até os irmãos não pentecostais, né, os irmãos reformados, outros irmãos que não têm esse viés. Mas nós pentecostais temos essa identidade um pouco mais avivada, né? Que o Espírito Santo é quem nos nos move a fazer essas missões. Então, Amém. Esse princípio é o que nos move, digamos assim. Então, nós somos pentecostais, não é isso, Elisete? Nós somos pentecostais. Raiz, né? Raiz, né? Que bênção. Essa é a nossa essência, amados, né? Nós somos chamados para assumir essa posição no reino, né? De conduzir esta boa nova, de conduzir a mensagem da salvação às outras pessoas. Assim como nós também, nós somos frutos, né, de missão. Eu fui fruto de missão. Eu tenho experiência de que eu fui evangelizada por um casal americano, né? Então, eles deixaram lá, né, a sua cidade natal, o seu país de origem, para ir se dedicar, né? Então, eu sou fruto de uma missão, né, transcultural. E nós somos pentecostais porque nós cremos que a ação movedora para essa obra só pode vir do Espírito Santo, né? A gente se depara com as motivações, com a vontade. Muitas pessoas têm um sonho, às vezes, talvez, de se tornar um grande missionário, mas a gente tem que levar em consideração que só a boa vontade não ajuda. É verdade. Né? A gente precisa avançar no conhecimento do Espírito Santo e o que ele tem para nos ofertar como ferramenta para que essa missão, né, seja bem sucedida. É verdade? E nós vemos que lá no princípio, na igreja primitiva, Jesus, antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem, né? Que os discípulos fossem para Jerusalém e aguardassem até que do alto descesse o Espírito Santo. Então, a partir dali, nós compreendemos que não é possível fazer missões sem a presença do Espírito Santo, sem estar revestidos, sem estar cheios do Espírito Santo. Não é isso, Renata?
É isso aí, irmão. Gente, o assunto falar sobre missões aqui, a gente estava conversando um pouco antes aqui, como arde os nossos corações, né? Verdade. Porque como a Mareta muito bem falou também no início aqui, não é só sobre fazer uma missão transcultural, né? Você pode atravessar a rua para fazer missão, você pode atravessar o bairro, você pode atravessar um estado, mas pode atravessar nações. Jesus muito pouco saiu do seu território nacional, né? Ficou mais detido em Israel, era uma ordem do Pai, poucas vezes se ausentou. E é interessante que, embora fosse isso, estava no cumprimento de uma grande missão, né? Anunciando ali uma mensagem que seria multiplicada depois da sua ascensão aos céus. Então veja, quando a gente fala aqui no tópico 3 sobre a contribuição da visão pentecostal para missões, eu fico até assim pensando se a expressão contribuição pentecostal faz jus ao que o pentecostalismo trouxe para a missão. Verdade. Porque, veja, os cristãos, né, que existiram até o início do século XX não se compara aos cristãos que se converteram após o início do século XX, Sim. com o avivamento, por exemplo, da Rua Azusa. Então, veja, nós somos hoje, só pentecostais no mundo, em torno de 1 bilhão. Só a Assembleia de Deus, né, que aí no Brasil, nós somos mais de 30 milhões de crentes pentecostais só na Assembleia de Deus, né? Nós consideramos que a cada 10 pessoas evangélicas, 7 são pentecostais. Então veja, como falar em missão sem falar do pentecostalismo, sem crer que o que estava sobre a igreja em Atos 2, que na verdade Atos 2 é cumprimento do comando de Jesus em Lucas 24, porque Jesus disse, como a Andréa falou, fica em Jerusalém até que do alto receba. O que Jesus está dizendo? Olha, para eu começar o meu ministério, eu também fui ungido. Eu fui ungido para pregar, eu fui ungido para libertar cativos, né? Para fazer essa obra grandiosa que eu fiz, eu também recebi esse revestimento. Agora vocês, embora não tenham nascido de novo, embora não tenham experimentado a experiência do arrependimento, mas agora vocês precisam ser revestidos de poder. Por que Jesus colocou isso como uma condição para a missão? Por que ele disse, olha, não saia do contexto interno de vocês? Jerusalém significa aquele lugar, espiritualmente falando, né, onde você recebe as instruções primárias, aquele lugar espiritual de aprendizado, de ensino ali, está debaixo de uma cobertura mais de perto dos seus pastores. Jesus disse, não saia até que receba do alto poder. Porque quando você está em missão, não sei se as irmãs concordam, você não atravessa somente um território físico. Exatamente. Você está lidando com a expansão, irmãos, do reino de Deus. E lidar com a expansão do reino de Deus é lidar literalmente com o avanço das trevas. Ou seja, você encontra uma oposição que não é humana. Então eu não consigo entender, irmã Areta, e aí você pode também falar, se seria possível a igreja avançar na força da carne, de uma teologia bem estruturada, num discurso bem elaborado. Você acha que seria possível fazer missão, já que ela já nasce Jesus dizendo, não avança antes de receber? Porque se for, vai dar ruim, vamos dizer assim. Exatamente. Pode ser, irmã Renata, que alguns, pela retórica, pela facilidade de fala, ou até mesmo o poder de convencimento de algumas pessoas, sejam convencidos. Mas eu creio que sem o poder do Espírito Santo, é impossível, porque não há verdadeira conversão, não há verdadeira ação do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a gente vê um homem muito bem preparado, muito bem eloquente, que às vezes consegue convencer alguns, mas é quem convence realmente é o Espírito Santo. Então, só vai dar conta lá no céu, né, irmã Renata? Meu Deus. A gente só vai ver lá no céu quem foi verdadeiramente convencido pelo Espírito Santo. Isso é tão forte também, né, irmãs, que quando Paulo está falando lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 1, ele já está dizendo o seguinte, olha, eu quando fui ter com vocês, eu podia ter ido, porque Paulo era um homem culto. Mas ele disse, eu não fui com sublimidade de palavra, eu não fui com doutrina elaborada, eu não fui com palavras persuasivas, eu fui, e também não é em contemplação, ele fala, eu fui em demonstração de poder. Não é verdade? Então, irmã Elisete, você acha que hoje falta, né? Muitas vezes as igrejas estão aventurando a mandar missionários para lugares, fazendo às vezes mais ação social, que eu não estou dizendo que seja desprezível, mas o combate direto com o reino das trevas. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ou seja, a igreja é a resistência contra as trevas, a igreja avança e tem oposição. É possível, então, uma obra efetiva
que não seja só social, sem os dons do Espírito Santo, sem essa manifestação real? Impossível, Renata, impossível. Apesar que, quando você se depara com a missão, quando a gente está falando transcultural, o Espírito Santo ele vai te conduzir de forma que você tenha a estratégia certa para alcançar o objetivo de estar ali naquele local, né? Porque existem situações em determinados países, principalmente, culturas, que né? você não pode falar. O seu testemunho, o que você faz, o que você prega, o que você condiz com aquilo que você está tentando transmitir a respeito do seu Deus ou da sua profissão de fé, tem que ser calado. Então, mas mesmo assim, a ação do Espírito Santo, mesmo com você com boca fechada e calado, e somente com o seu testemunho, na ação do Espírito Santo vai surtir efeito na vida daquela outra pessoa, né? Então, o Espírito Santo nada mais que é a força necessária, é a força motriz que vai mover, né, a ação do reino para alcançar o objetivo que Jesus mandou, né? Dessas boas novas ser alcançada em outros países, em outra cidade, ou até mesmo dentro você atravessar o seu quarto, alcançar a vida do seu filho, né? Então, sem a ação do Espírito Santo não há resultado, né? Acho que a gente pode até concluir, né, irmã Andréia, aqui nesse ponto, que não é possível construir um legado para Deus, para o reino de Deus, sem ser cheio do Espírito Santo. A gente pode até fazer obras passageiras, de aparência, talvez, né, Andréia? Exatamente. O que você acha? Inclusive, a gente percebe que as aparências elas não se sobrepõem por muito tempo. Né? Então, Não permanece, no né? ditado popular, um dia a máscara cai. Né? E a gente percebe pessoas sendo seduzidas por pessoas que apenas estão ali com as suas retóricas, sem estarem revestidos do Espírito Santo. Agora, é muito interessante, vou contar rapidamente para as irmãs uma experiência que eu vivi. Fui numa determinada igreja e uma irmã muito simples, muito simples, subiu para cantar. E eu confesso para os irmãos que eu cometi o pecado de achar que ia ser um simples louvor. Irmãs, quando aquela irmã, Meu Deus, abriu a boca, Glória a Deus. Aleluia. meu Pai amado, olha, a igreja em peso sentiu a presença do Senhor através da vida dela. Então não tem como, não é com palavras apenas que se faz missões. É muito mais do que isso, e não são apenas as obras, porque as obras, né? A fé sem obras é morta, mas também não é só as obras. Não se faz missões apenas com obras. Não é isso? Interessante quando a gente vê o testemunho de Gamaliel, né? Quando, naquela situação toda que estava, né, com o primeiro mártir, Estevão, né? Se aquela obra fosse realmente de Deus, ela ia prosperar e ninguém ia poder conter. Isso né? aí. Então, quando é de Deus, o reino avança. Né? aí. O reino avança. E sem contar que quem capacita até as pessoas para serem mártires, o derramamento do sangue, os heróis da fé, pessoas que não aceitaram uma morte, vamos dizer, facilitada, porque elas tinham em vista uma melhor ressurreição, sem a capacitação do Espírito Santo é impossível. É impossível. Você vê que a força pentecostal, lá em Joel 2:29, além de falar dos filhos, dos jovens, dos anciãos, fala uma coisa inédita. Que o Espírito Santo havia promessa de que ele viria sobre servos e servas. Que Amém. a expressão original ali é escravos e escravas. Isso aí. E é interessante que isso não se cumpre dessa forma, nessa plenitude, lá em Pentecostes. Embora tivesse prosélitos e tudo ali, ainda não foi. Mas quando Deus visita um filho de ex-escravo, como foi o William Seymour, né, na Rua Azusa. E é tão Isso aí. interessante que eu falo que chega a ser até desonesto ou quase maligno, Areta. Não sei o que você acha quando as pessoas falam de cessacionismo na Bíblia. Sim. Porque, veja, se eu pegar esse livro aqui, me empresta aqui, irmã Elisete, esse livro lindo, da capa preta, assim conhecido no mundo inteiro, glória a Deus. Irmãos, quando você pega esse livro, e se você achar que ele é só um livro que conta história, ele não tem poder. Não. É a história de um Deus que fez. Jesus disse aos seus discípulos lá em João 4, olha, se vocês crerem, eu vou para o Pai. Mas se vocês crerem, vão fazer não só as obras que eu fiz, mas maiores do que eu fiz. Sim.
Então veja, quando você lê isso aqui, você enche seu coração de fé. Eu lembro que eu sofria rapidamente aqui de uma fibromialgia. Quem sabe entende, com a doença reumatológica. Ela atinge todos os nervos do corpo, tendões. E eu tinha encolhimento que chegou quase a 10 centímetros, braços encolhidos, dedos encolhidos. E o nível da dor, morfina não passava. Mas um ano das leituras devocional, que esse ano foi a 11ª leitura, eu fiz um ano a leitura inteira em voz alta. E eu lia todas as passagens, tinha o nome dos personagens, eu colocava o meu nome. Renata, eu sou contigo, não temas, quando passares pelo fogo. E eu ia lendo. Irmãs, eu criei que essa palavra tinha a ver comigo. Eu cria que o poder que foi liberado sobre aquelas pessoas estavam sobre mim. E assim, nós temos muito testemunho de mulheres que engravidaram aqui na igreja lendo a palavra. O diabo, ele não está nem aí se as pessoas estão pregando bem, se elas estão indo. Desde que elas estejam destituídas do poder do Espírito Santo, elas não farão diferença. Irmãos, nós tivemos aqui agora a conferência com o pastor Hernani. Quantas pessoas, nos cultos de domingo do Fome de Deus, quantas pessoas endemoniadas, Areta. Areta está vivendo na escola, tem como fazer missão na escola sem o Espírito Santo, Areta? Impossível, impossível. Não. Na verdade, eu creio hoje, irmã, que é impossível sobreviver nesse mundo sem a presença do Espírito Santo. E eu vejo que essa questão do cessacionismo, eu vejo realmente que nasceu do coração de Satanás. Por quê? Porque é algo que visa realmente, como você bem colocou, nos destituir do poder do Espírito Santo, né? E quando você olha para isso sem o poder do Espírito Santo, é uma mera história, é um mero conto, né? Mas quando você passa a viver, aquilo ganha vida, aquilo te traz para a vida e nos leva a entender por que a valorização da oração. Por exemplo, na nossa igreja, né, nós temos um princípio pétreo que nós não faremos nada sem orar. E faremos com quem ora. Isso já é uma grande peneira. Né? Porque aí você já vê. Quem ora, se capacita. Quem não ora, acaba, infelizmente, como a figueira seca. Né? Não nasça mais fruto de ti, não dá fruto. Então, assim, a oração é a nossa fonte de poder. E é a forma mais democrática que o Senhor ensinou para que a gente pudesse alcançá-lo. Para você ver, uma irmãzinha para cá, nós, no nosso olhar, ninguém dá nada por ela, mas ela estava cheia do Espírito Santo. E é isso que me encanta, porque o Espírito Santo escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Isso era uma verdade também, porque a simplicidade do Evangelho que o Espírito Santo quer trazer para nós, com este poder, é que muitas das vezes deixa a desejar a visão que as pessoas têm, né? Daquele Evangelho cheio de plumas e paetê, né? Porque tem que agradar um, agradar outro. Não pode confrontar. Não pode confrontar. Então, a simplicidade do Evangelho que o Espírito Santo quer usar em nós é que muitas vezes a gente quer fantasiar demais o Evangelho. A gente quer colocar muito adorno para agradar todo mundo. Né? É verdade. E a ação do Espírito Santo é na simplicidade mesmo. Glória a Deus. E era interessante que isso era comum, né, André? A gente chegava na igreja, e André pegou essa época, a gente reuniu muitos anos na igreja juntas, e era muito comum também na minha infância ver, quando a gente chegava, a gente tinha medo de estar em pecado, Arita. Porque você chegava, as irmãzinhas do coque já vinha marchando. Eita, glória! E quando Deus falava com aquelas velhinhas do coque, eis que eu te digo, irmão, caiu um temor sobre as nossas vidas. Então a igreja foi perdendo isso, e eu louvo a Deus que nós estamos resgatando para viver isso de novo, porque hoje eu não consigo imaginar, como a Areta falou, não é só sobre estar na igreja, não é só sobre pregar para alguém, é a vivência hoje no mundo sem o poder do Espírito Santo. Quanto dirá fazer algo no mundo espiritual? Pastor Hernando usou dizer aqui, né? Como alguém ousa pregar e fazer sem oração, sem jejum, sem retaguarda? Paulo disse: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Como que eu acesso, né, André, essas armas? Através da vida espiritual. O homem carnal não tem acesso. E como que eu me torno espiritual, né, Areta? É através dessa ação poderosa do Espírito Santo. Um missionário hoje no campo sem o Espírito Santo, irmã, o que você acha? Sobrevive? Não, sobrevive, Renata. Porque a gente vê que existem vários missionários, existem várias instituições missionárias, né? Mas se você for olhar, aquelas que têm por ideal, né,
como realidade na sua vida, a ação do Espírito Santo como poder para alcançar o objetivo, elas são mais bem-sucedidas no campo. É isso, Né? aí. Então tem algumas denominações que investem muito, mas é aquela a visão do social. Do social. Né? Do alcançar o necessitado, né? Do estender a ajuda, né? Na Humanitária. fome, a humanitária. Mas a ação poderosa de transformação que o Espírito Santo quer fazer na vida das pessoas, né? Para o conhecimento de Deus, é só através do Espírito Santo. Sem mesmo. derramamento de poder, eles estão apenas enchendo a barriga É, das só pessoas enchendo e a mandando barriga. elas para o inferno de É barriga verdade. cheia. O Infelizmente. Exatamente. André, não sei se você lembra, você estava quando a gente ouviu aquele testemunho do pastor Juliano Fraga, que é da Assembleia de Deus, quando ele contou que dentro da cadeia, ele passou durante a cadeia, ele ficou na cadeia durante 10 anos, hoje é um grande pregador da palavra, profícuo pregador, dentro da nossa visão, e é interessante que ele falou que tinha muitas igrejas que faziam obras dentro da cadeia. Sim. Mas a palavra que queimou foi quando alguém olhou para dentro dos olhos dele e entregou uma profecia. Ele vivendo naquela vida dentro da cadeia, o Espírito Santo falou: te separei. Aleluia. Glória a Meu Deus. Como um dia também, quando Glória eu a estava no Deus. auge da vida perdida, o Espírito Santo falou: tem um propósito com você. Se ficar aí, morre. Mas se mover, eu cumpro. Tem vida, Então, né? lá preso, sem ter nenhuma realidade evangélica, Deus falou, ele se converteu dentro da prisão, se tornou um pastor praticamente dentro da prisão, e o falar em línguas é o que sustentou ele lá dentro. Glória a Deus. Então, né? E fica claro que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Né? Não faz. E isso é muito interessante, Renata, que às vezes a gente pensa, né, e tem muitas pessoas que vão ao campo missionário, aí a gente está falando da missão transcultural, né, é enviado ao campo, até ao exterior, mas nós sabemos que existe também uma questão da vaidade. Muitas vezes ele quer ser missionário, mas ele não quer ser missionário aqui, no bairro onde ele está. Ele quer ser status, missionário né? lá naquele país. Mas ele não quer ir lá para o Oriente, não. Porque Nos pro Estados Oriente, Unidos, na né? Europa. Ele quer ir Em Orlando. né, pro Orlando, missões. Então, essa questão, por isso que é tão importante uma lição como essa de hoje, para estudar, para analisar. Não tem como falar de Jesus sem ter o Espírito Santo, sem estar revestido do Espírito Santo. E nós, como seguidores de Cristo que nós somos, cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós é um missionário. É um Onde nós missionário. colocarmos a planta dos nossos pés, É um nós campo missionário, seremos né? missionários. É um campo E ali será um campo missionário. E a partir desse trabalho que nós desenvolvemos ali, tem um porém, se estivermos revestidos de poder, vidas poderão ser salvas. Exatamente. Eu me lembro muito, irmã Andréia, do início da nossa igreja. Nós fazíamos evangelismo na praça também. O Outra evangelismo realidade. na praça que nós fazíamos era muito bíblico. Nós chegávamos na praça, nós pregávamos a palavra, fazíamos o apelo e tinha ali 2, 3, 4 vidas, né? E às vezes a gente não tinha tanto ânimo para ir. Por quê? Não tinha o revestimento do Espírito Santo realmente. E hoje nós vemos uma outra realidade completamente diferente. Nós vemos nossos jovens cheios do Espírito Santo, Amém. aqui às 8 horas da manhã de um domingo, buscando a face do Senhor antes de ir para o campo. E antes do final do ano, nós já temos uma meta cumprida de Glória a mais de Deus. 1.000 almas ganhas para Jesus. Então você vê o antes e o depois da igreja, até no evangelismo houve a mudança. Então, É a gente verdade. vê realmente que quando o Espírito Santo está presente, as coisas movem, as coisas acontecem. Então, sem esse poder, não tem o que fazer. E essa paixão por evangelismo é uma marca do pentecostal. Exato. É uma marca. É interessante falando sobre isso, e de fato eu acompanhei essa época. A minha Marita tem toda a razão, talvez você novo não lembra, mas quem vai no evangelismo hoje que pega fogo, faz parte desse novo Exatamente. tempo que nós estamos vivendo, para a glória de Deus, na verdade. verdade. Cada culto a gente arde o coração, dando a oportunidade do Espírito Santo ter liberdade no nosso meio. Mas você veja, quando a gente vê falar do cessacionismo, porque a erudição ela é um perigo, porque ela alimenta o ego.
Porque a unção, diferente quando você aceita Jesus, ele já pagou o preço por você, como o pastor Ana pregou esses dias aqui. Já pagou o preço, você não tem que pagar para ser salvo. Mas uma vez que você aceitou Jesus, teve os seus pecados perdoados agora, recebeu o Espírito Santo, agora começa um processo de santificação. E um processo que você tem que crescer para buscar unção para fazer diferença nessa terra. Senão vai chegar um tempo que você não vai vencer a luta com a carne. A carne milita com o Espírito. Amém. E você falar que os dons cessaram é tão desonesto, porque você não vê em nenhum lugar da Escritura, né, Areta, irmãs, uma descontinuidade. Tudo que Jesus está falando, ele está falando para tempos eternos, ele está falando para tempos de continuidade. Você não vê em nenhum lugar uma limitação de tempo. Vocês farão até que vocês morram. Vocês farão, mas só nesse primeiro momento da igreja. A igreja vai triunfar sobre o inferno, mas só nesse período. Veja, quando eles saem em missão, e Atos é o Atos do Espírito Santo, assim conhecido, do início ao fim, é milagre. Amém. A Bíblia de capa a capa, milagre. Como você não crê que o Espírito Santo está atuando em todo o tempo? Você vê que Filipe, quando desce a Samaria, não é só pelo que as pessoas ouviam ele falar, porque a mensagem é poderosa, mas pelo que ele fazia também. Jesus Sinais disse, seguiam, né? Se não ver, eles não vão crer. E hoje, a erudição, né, muitos dos reformados, vamos dizer assim aqui também, porque não, muitas vezes, por não querer ter disposição e sabe que há um preço a se pagar, prefere sentar na sua sala de ar-condicionado com seus milhões de livros, que o distingue da maioria, porque os pentecostais ao redor do mundo, a maioria é pobre e iletrado. Então, são os indoutos de hoje, que quando Deus levanta no poder, a fala ainda é mesmo a respeito de Pedro. Ué, mas é esse homem aí, aquele indouto é esse que está falando dessa maneira, porque só o Espírito Santo faz. Verdade. Né? Então o Espírito Santo na igreja inverteu, colocou o escravo para ser pastor do advogado, um ex-escravo para ser pastor do médico, para ser do doutor, das pessoas empresárias, tinham que agora estar debaixo desse comando. Gente, só o Espírito Santo pode fazer isso, que coisa linda. Mas você nunca ouviu, não, Renata? Tipo, você é tão estudado, você é tão eloquente, como assim você é pentecostal? Que interessante! Eu já ouvi muito isso. Você é professora, mas você é da Assembleia. Não combina. Você não é do reteté, não. Me pergunto assim. Você não é daquelas do reteté, não. Exatamente. Aí eu sou até virar olho. Eu já ouvi isso. Mas o cristianismo acadêmico é algo que transforma as igrejas em clubes sociais. Verdade. Né? A gente tem aí igrejas no qual você tem ali a separação exata de pobres e ricos, de pessoas letradas, de pessoas educadas e pessoas menos favorecidas, né? Então, eu vivi isso no início da minha conversão. Eu estava numa igreja reformada. Então, assim, eu quase desisti do evangelho porque eu falava, puxa, mas até aqui na igreja tem essa diferenciação? Até o Senhor faz diferença entre pessoa e pessoa? Até que, graças a Deus, o Senhor me direcionou ao movimento pentecostal e eu entendi que ele realmente era quem ele realmente era e o que ele fazia na vida das pessoas, né? Para a glória dele. Olha, gente, nós estamos caminhando para o fim. Vocês acreditam? Que dó. Gente, mulher fala, hein? Meu Deus. Olha. Sério? É não, sério. gente. Mas, Dá mais 10 Elisete, minutos aí, irmã. Bom, fica crente aí mais um pouquinho, hein? Elisete, fala aí pra gente poder encerrar essa parte. Então, Deus continua agindo por meio do Espírito Santo, irmã Elisete? Continue muito, muito. A gente vê uma geração de homens, mulheres e crianças que Deus tem levantado com muito poder, né? Apesar da gente estar vivendo assim um período que todo mundo quer ser um pregador, né? A gente abre as redes sociais, tem muita gente querendo ser pregador, mas Deus é fiel, né? Ele tem um remanescente que ele está usando com autoridade e com fidelidade na Escritura. Então, essa obra nunca vai parar até quando Deus completar aquilo que ele precisa, né? Amém. E eu sei que Deus vai continuar levantando homens e mulheres, porque a Bíblia ela é muito, muito sincera e correta e fiel, né? Se nós nos calarmos, as pedras clamam, né? A obra de Deus não para porque eu desisto. Amém. Se eu desistir agora, pronto, a igreja vai acabar. Não, Deus sempre levanta um remanescente, né? E tem levantado homens, mulheres, crianças, né? Os improváveis, né? Como Paulo, né? Que era um perseguidor,
né? E um Cornélio, que era um imundo diante da sociedade. Então, Deus sempre é fiel naquilo que ele fala, né? E a palavra de Deus veio para selar, né, a vontade de Deus, e o Espírito Santo veio como um veículo que nos capacita, né, para essa verdade. Se não for o Espírito Santo para nos instruir, a Bíblia fala que ele nos guiará em toda a verdade. Até para conhecer a verdade, você precisa do Espírito Santo para te conduzir, né, a essa verdade. E é interessante que a gente olha no livro de Atos, porque não dizer, já que a história da igreja, e embora Atos seja muito da história de Paulo, você não vê no livro de Atos nenhuma possibilidade de uma missão autônoma. Toda ela, né, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, desde quando o Filipe está em Samaria, quando ele é teletransportado, também, né? Não é? Para pregar um etíope, que era um negro, olha que coisa linda, Deus já fazendo isso lá. Então você veja, você pega Paulo lá na sua terceira viagem missionária em Éfeso, lá em Atos 19, quando ele chega lá, que ele pergunta: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Olha a resposta: não, Paulo, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Veja, eles nem sabiam que tinha Espírito Santo. A Bíblia fala que Paulo ora, impõe as mãos, e eles profetizavam e falavam novas línguas. Amém. Hoje nós somos chamados pelos eruditos dos faladores de línguas. Ou seja, qualquer língua. Mas nós sabemos o poder que ela tem de nos revestir. Irmãos, não sei vocês, tem dia que eu não tenho palavras para falar. Se eu não falar nas línguas estranhas, eu não tenho uma palavra para dizer o que eu estou sentindo. Exatamente. Tem dia que a angústia na alma é tanta, irmã, de coisa que você vai vendo, vivendo, que se você não se conectar, você não entende nem o que está falando. Mas o Senhor, a gente acredita, porque assim a Bíblia estabelece, o Espírito Santo intercede por você. Amém. Então, irmão, quem não tem essa arma para triunfar, não é em coisas pequenas, e ó, não desanima não, porque o William Seymour, que foi o fundador lá, né, quem Deus usou para trazer esse avivamento, esse ex-escravo lá em 1906, foi interessante, Areta, que quando ele começou a pregar ardentemente sobre o avivamento, pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, a evidência do batismo com falar em línguas, ele ainda não falava. Verdade. E as pessoas começaram a querer deixar de seguir ele, porque ele falava que era uma evidência, mas ele ainda não tinha recebido. Mas ele dizia: não, mas virá sobre mim, eu vou buscar, eu acredito, a verdade não muda, porque eu ainda não fui visitado. E eu lembro que o texto diz que ele passou 10 dias jejuando direto. Sim. Até que no dia 12 de outubro de 1906 ele foi batizado com o Espírito Santo. E muitas vezes antes dele ser batizado ele colocava a mão e outras pessoas recebiam. Mas ele pregou, ele não correu da responsabilidade, ele não se furtou da verdade, e por isso nós estamos aqui hoje. Exatamente, só por isso. Meu Deus. E tudo isso que a irmã colocou, nós temos em nossa defesa a própria palavra, né? Porque a própria palavra diz que se essa obra, como os irmãos colocaram, se essa obra não for do Espírito Santo, não for de Deus, ela não vai prosperar, ela não vai adiante. Mas se for, ela vai crescer. Nós temos igrejas históricas, igrejas reformadas, praticamente mortas em toda a Europa, em todo o mundo, essas igrejas que não, que advogam em relação ao cessacionismo, tem morrido, tem acabado, e o pentecostalismo só cresce. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem dá o crescimento. Né? Então, não é mérito nosso, não é algo para que nos gloriemos, nada disso, não é nenhuma questão de competição por almas, mas é algo que é notório, que o Espírito Santo tem feito, né? Então, nós temos isso em nosso favor. Amém. E à medida que as pessoas estão escravizadas em hostes, potestades, endemoniadas literalmente, muitas são legiões, como nós chegamos a ver aqui na igreja. Como pregar para endemoniados? Como pregar para surdos e mudos, irmãos? Se não houver em nós poder para expulsar esses demônios. Nós estamos vivendo crianças e adolescentes que Satanás está no nível de investida dentro da igreja. Sim. Homens e mulheres envolvidos em situações dentro da igreja. Se o Espírito Santo não vier para trazer arrependimento, para tratar a igreja, que muitas vezes ele trata com juízo, com justiça mesmo, se não houver arrependimento, porque muitas vezes as pessoas querem ser chamadas para o ministério, para a missão, para envergonhar o reino de Deus, que quer ir, mas não está preparada. Exatamente. É gente que nunca frutificou, está em Jerusalém.
E o Mas doutorado dela não vai ajudar a expulsar demônio, não. Não vai, minha filha. Exatamente. É gente que... Doutorado em teologia não expulsa demônio, Isso irmãos. aí, não expulsa. Gente, livro, expulsa. Nenhum expulsa. Gente, erudição, expulsa, amiga. Não, de jeito Gente, nenhum. não tem como. E aí as pessoas hoje, Jesus quando viu a vaidade, né, de todo mundo disputando Judeia. Os seus discípulos estão batizando mais que o meu, não sei o quê. Verdade. Jesus em silêncio falou assim, aqui, vamos para Samaria. Vamos para Samaria? Porque lá tem desafio. Isso aí. Então, irmãos, para passar para Samaria tem que ser gente ungida. Oh, glória. Amém. Entendeu? Então, se não é, vamos ficar humilde aqui, debaixo do pastoreio dos nossos pastores. Vamos crescer ali sentado aos pés deles, aprendendo, até que o céu nos capacite, se assim aprouver. Né? Atos 15 diz que Antioquia tinha tanto doutor, né? Paulo, Barnabé, Níger e Manaém. Ou seja, todo mundo era doutor e profeta. Isso Mas aí. o texto diz que o Espírito Santo, Eita, aleluias, glória. disse, Amém. separa-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu Isso tenho aí. chamado. Glória a Deus. Isso aí. Glória. Se o Espírito Santo perder a direção de missão, irmãos, se nós vamos ficar fazendo o quê? Palestrando no campo missionário. Verdade. Demônio rindo da nossa cara. Verdade. Que haja poder, né? Meu Deus. Em nossas vidas para avançar. Eu não consigo conceber missão. Você consegue, irmã Andréia, sem poder? Nenhum. Não tem como. Não tem como sequer falar de Jesus. Não tem como. Eu vou falar de alguém que eu não conheço, de alguém que eu não tenho. Não tem como. A presença do Espírito Santo, ela tem que ser real. Tem que ser real na nossa vida. Não adianta palavras bonitas. As palavras bonitas não convencem. Quem convence é o Espírito Santo. E, muito pelo contrário, da forma como fizermos, nós podemos envergonhar o Evangelho. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Expor Cristo ao vitupério novamente, né, irmã? É isso Meu aí. Deus do céu, misericórdia, que Deus nos livre Que a dessa. misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos cada dia mais estar aí juntos, os nossos pastores, como Renata já disse, buscando avivamento. O último e maior, né, Andréia? Oh, glória Que eu tenha vida para do nosso coração. presenciar isso. A né? volta de Jesus Se está muito assim perto. Deus me permitir, né? Mas enquanto isso a gente segue firme, Glória a Deus. Glória a buscando Deus. a presença dele, É isso aí. porque é só através da presença dele que a gente vence as nossas batalhas, glória a que Deus. são diárias, Diárias, né? é verdade. Porque a palavra diz que nós teríamos aflições. Então, a vida do pentecostal, do evangélico, É isso aí, né? isso aí. É com lutas diárias, mas eu só venço as lutas diárias se eu tiver revestimento do alto. Amém? E é interessante, André, só para fechar aqui, que o tempo do fim, né, é o tempo que nós estamos vivendo. Quem concorda que nós estamos vivendo o tempo do fim? Sim, com certeza. Estamos de acordo, irmãos, também? Amém. Escreve aí. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Quem crê? Eu creio. Eita, glória. Amém. E dois lados você vê. De um lado, o aumento vertiginoso da institucionalização da legalidade, da iniquidade. Isso aí. A iniquidade está institucionalizada. As Isso. irmãs que estão nos E meios se públicos multiplicando. têm visto isso. Então, ou seja, está chegando um ponto que a iniquidade está sendo forçada. Isso A aí. cultura da morte, né, o lesbianismo, a homossexualidade, toda forma de perversão tem sido institucionalizada. Do outro lado, no outro extremo, para sobreviver a este tempo, Deus tem derramado um poder sobrenatural Glória a Deus. Amém. sobre a igreja remanescente. E o dia que essa iniquidade ficar de tal maneira que a igreja fiel não tiver condições mais, Deus, Jesus, vem Amém. buscar a sua Glória a igreja. Deus. Há um prenúncio Maranata, né? nessa pressa nas missões. Maranata, É verdade. Que Maranata. Jesus está voltando, irmãos. Então você que me ouve, talvez está dizendo aí em casa, né, irmã Andréia? Ah, mas está falando sobre missão. O irmão tem a ver com a sua casa. Exatamente. Mas o diabo está cirandando aí que você não entendeu sua missão nem dentro da sua casa. O diabo está em derredor, irmão. Antes de destruir a igreja, ele quer destruir sua casa logo. Porque você é um representante do reino, ele quer envergonhar o nome de Deus. Então que haja temor, não é? Exatamente. E às vezes a gente pensa, missão, missão.
As pessoas às vezes não têm coragem, irmã Renata, de compartilhar um vídeo da EBD. Ai, quer ser missionário. Um vídeo da EBD e quer ir para a África. Ah, misericórdia, irmão. Misericórdia, né? Misericórdia. Vamos deixar de hipocrisia. Vamos ficar em Jerusalém? pedir ficar em Jerusalém. Vamos ficar em Jerusalém 30 Vamos horas? mandar os vídeos da EBD, que já está de bom tamanho. Relatório. Relatório, irmãos. Inclusive, vencedoras, né? estou aguardando. Ó, filhas do rei, em nome de Jesus, por favor. Estudar a lição. Amém, irmãs. Parece tão pouco, mas é muito para o reino. Muito para o reino. É muito interessante, né? Porque quando a gente fala de missão e dá vontade da gente continuar falando, né? Ai, que pena. Porque a gente decidiu deixar livre, né? Para que a gente pudesse ser conduzida pelo Espírito Santo. E foi dessa forma que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. E é tão interessante que a palavra diz que nós temos que... Primeiro é a nossa casa. Então, vamos fazer missões na nossa casa. As meninas já alertaram. Mas eu preciso dizer, irmãos, tem muitas crianças se perdendo. A gente que trabalha na educação, é assustador. O índice de crianças se automutilando. O índice de crianças se suicidando, irmãos. Acredite. A gente não pode divulgar, a gente não pode, né, expandir, não pode comentar sequer a respeito, né, uma orientação do Estado a respeito disso. Mas acredite, crianças de 9, de 10 anos estão tirando as suas vidas. Por quê? Porque elas não foram alcançadas. Meu Deus. Elas não foram alcançadas. Então, a nossa primeira missão, a nossa primeira grande comissão começa na nossa casa. Nós precisamos pregar o evangelho aos nossos filhos. Sobretudo, primeiro aos nossos filhos. E viver, né? E viver. E eu ia falar isso. Não é só falar. Eles aprendem muito mais com os nossos exemplos. E é interessante, Renata, que não basta ter o conhecimento desse poder. Você precisa se subjugar, né, à condição de buscar esse poder. Porque quando Jesus foi assunto ao céu, tinha quase 500. Mas na hora de receber, só 120. Estava lá unânime, perseverando, né? E só perseverando. Então, o conhecimento é vasto para todo mundo, né? Então, obter o conhecimento é muito bom. Agora, pagar o preço para obter o poder, que é o desafio. Preço da renúncia. Preço da busca. Da busca não é para qualquer um. E o pastor é tem quem falado, realmente né, irmão? quer, né, e deseja. Né? Quantas pessoas têm negligenciado o incentivo à oração? É verdade. Quantos irmãos têm negligenciado e quer ter ministério os cultos de quarta, culto de oração? Às vezes estão na igreja, mas não estão orando. Mas não estão, entende? São só de espectadores. Exatamente. O tempo de jejum, quantas pessoas desprezaram o tempo do jejum? Criancinhas, bebê de colo fazendo jejum. Pois é. E irmão velho barbudo desprezando o jejum. Meu Deus. Irmão, não vai ter nada de Deus, não vai experimentar nada de Deus, a trombeta vai tocar e você não vai ouvir. Meu Deus. Porque quem não for cheio do Espírito Santo não vai sobreviver. Irmãos, o tempo do fim vai revelar os mártires. Não pensa que o que nos aguarda é coisa fácil, não. Vai estreitar. Mas quando for insuportável, a trombeta toca. Glória. Eita, glória. Tem missionário aí? Eita, glória. Glória a Deus. Eu estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Amados, então nós convidamos vocês agora para que exerçam a grande comissão também contribuindo. É isso aí. Né? Chegou a nosso momento de ofertar. Amém. Então, oferte aí, né? Não deixa de ofertar o valor que você puder, o valor que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Lembrando também que nós temos aí uma missão de comprar, né, esse terreno e te convidar para fazer parte dos 1000 valentes, é isso né? aí. Nós queremos comprar esse espaço. A Amanda já está mostrando aí para vocês esse espaço que nasceu no coração do nosso pastor, mas que já tomou conta de todos os nossos corações. A gente é literalmente Já virou a nossa casa. apaixonado por este lugar. Então, vem nos ajudar, contribuindo. Amém. Venha fazer parte dos 1000 valentes também. Amém? Então, aproveite esse tempinho aí.
desse louvor e contribua. Amém. Chame, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito, que caia o teu espírito. Caia o teu espírito. Caia o teu Bom, então, irmãos, nós estamos encerrando a nossa EBD e deixando aí, né, esse recado para vocês. Não vamos negligenciar o Espírito Santo. Amém. E assim, eu encerro com essa frase e já convido a irmã Elisete para nós orarmos para encerrar a nossa EBD. Amém. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor pela oportunidade que tivemos, Senhor, de compartilhar, ó Deus, esta verdade. Senhor, sabemos que se estamos aqui, foi fruto, Senhor, desta ação poderosa do Teu Espírito Santo na nossa vida. Que possamos, ó Deus, com convicção e verdade, Senhor, abraçar esta palavra, Senhor. Crer que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E os teus princípios estabelecidos, Senhor, jamais são mudados. Ó Deus, que cada um que ouviu, ó Deus, esta lição, ó Deus, possa, ó Deus, ter em suas mentes, em seus corações, o desejo de buscar este poder, Senhor. Aleluia, para que possamos, ó Deus, não só alcançar almas, mas também sobreviver nos tempos difíceis, na qual, Senhor, este mundo está passando e irá passar, Senhor. Revista a nossa vida com este poder, Senhor. Manifeste os seus dons espirituais em nossa vida, Senhor. Os dons necessários para esses últimos dias. Desperta em cada vida, Senhor, em cada alma, Senhor, toda a sede necessária, toda a fome necessária para alcançar, ó Deus, esta virtude que o Senhor tem preparado para todos quantos creem nesta verdade, Pai, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, irmão. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.